Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Secretário-Geral do PSD, Senhor Ministro Pedro Mota Soares, em representação do CDS, Dr. Luís Gouveia Fernandes, Presidente do EDL, caros dirigentes nacionais do PS e do CDS, Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados, familiares e amigos, membros dos órgãos do Instituto de Sá Carneiro e do EDL. Devo começar, em primeiro lugar, por agradecer aos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, na pessoa dos deputados Luís Montenegro e Nuno Magalhães, toda a colaboração para que esta sessão de homenagem pudesse ter lugar na Sala do Senado na Assembleia da República. Não escondo que isto tem para nós um valor simbólico acentuado. Não apenas porque a Assembleia da República é a Casa da Liberdade e a Casa da Democracia, mas porque tem muito a ver com Francisco Sá Carneiro e com Adelina Mar da Costa. Ambos destacaram-se como tribunos nesta Casa. Ambos, nela, fizeram ouvir a sua voz na defesa da liberdade. Francisco Sá Carneiro fê-lo antes do 25 de Abril, aqui como deputado da ala liberal e lá fora. Disse, e passo a citar, a pessoa humana define-se pela liberdade. Ser homem é ser livre. A liberdade de pensar é a liberdade de ser, pois implica a liberdade de exprimir o pensamento e de a realizar na ação. Não há liberdade de pensamento político se não é possível a cada um exprimir as suas ideias, confrontá-las com as dos demais, associar-se com os que professam idênticas. Fim de citação. Foi exatamente a falta de liberdade que levou a tomar a decisão mais grave que um eleito pode tomar: renunciar ao mandato que lhe foi conferido. Fê-lo a 25 de janeiro de 73, afirmando, e passo a citar, não poder continuar no desempenho do meu mandato sem quebra da minha dignidade por inexistência do mínimo de condições de atuação livre e útil que reputo essencial. Fim de citação. Há palavras de Sá Carneiro que não podiam ser mais atuais quando fala, por exemplo, na condição social ou na Europa. Nesta mesma Assembleia, na Assembleia Nacional, em 71, afirmou: qualquer Estado moderno é inevitavelmente um Estado social, pois a nenhum poder politicamente organizado é hoje possível deixar de conformar-se com as realidades sociais e tomar a seu cargo a satisfação das necessidades coletivas. E 2 anos mais tarde, escrevendo no Expresso, diria: há que defender a democracia política como meio indispensável para atingir a democracia económica e social. Hoje não se concebe uma sem a outra. Sobre a Europa, na Assembleia da República, já como Primeiro-Ministro, no discurso do encerramento do debate do programa do 6º Governo, a 20 de agosto de 79, afirmou: estamos na Europa, queremos ser país da Comunidade Económica Europeia, não por imperativo geográfico, mas por desígnio nacional. Em linha de coerência com aquilo que, enquanto deputado, tinha afirmado nesta mesma Assembleia 2 anos antes. Passo a citar: não basta olhar para a Europa com os olhos no mercado comum, mas sim com o pensamento numa verdadeira comunidade, favorecendo mesmo a institucionalização de órgãos supranacionais. Vamos, assim o esperamos, a caminho da Europa pensada na frase de Jean Monnet, não como coligação de Estados, mas como verdadeira união de povos. E isso claramente na sequência de um lamento que tinha deixado 1 ano antes no Instituto de Altos Estudos Militares, quando se lamentava dizendo: até agora caminhou-se pouco no sentido da construção da Europa política. Fim de citação. E se eu estivesse aqui, hoje, Sr. Primeiro-Ministro, vendo o esforço que o senhor e o seu governo está a desenvolver para devolver a viabilidade a Portugal, dir-lhe-ia provavelmente o mesmo que disse aos portugueses a 20 de julho de 1980, discursando numa Câmara que conhece bem, a Câmara de Vila Real. Passo a citar: estamos aqui para realizar um pouco mais e andar um pouco mais para diante. Sabemos que são enormes as dificuldades. Todos temos a consciência delas e o Governo não deixará de as apontar com verdade. Mas isto não chega, pois não é nas dificuldades que pararemos, nem é nelas que nos instalaremos. Sabemos que é muito mais empolgante a resposta que se nos pede de vencer as dificuldades e começar a melhorar o nível de vida. Melhorar a vida, eis o fim essencial da política séria e da política que vale a pena. É forçoso dizê-lo, que é preciso melhorar muito mais para recuperar da injustiça e do atraso a que fomos sujeitos. Fim de citação. O
que é notável ao reler Sá Carneiro é ver a grande atualidade do seu pensamento e do seu verbo. E se é verdade que há circunstâncias que mudaram e bem para melhor ao longo destes anos, não é menos verdade que há males que parecem crónicos e que há valores que hoje, como então, importa recordar e realçar. Por isso também o Instituto Sá Carneiro, a que hoje tenho o privilégio de presidir, lança hoje no nosso site um motor de busca de citações de Francisco Sá Carneiro, que a par da sua obra integralmente colocada online, tornará mais fácil a pesquisa dos que querem recordar o que o fundador do PSD afirmou sobre as diversas questões nacionais. Termino com duas citações. Uma de Francisco Balsemão, que escreveu hoje ao Primeiro-Ministro, dando nota de que não poderia estar presente nesta sessão, porque está no Porto, no encerramento das comemorações do 40º aniversário do Jornal Expresso, que incluem a inauguração de uma exposição e uma conferência na Casa da Música sobre o título "O jornalismo que temos é útil à democracia?". Francisco Pinto Balsemão diz ao Dr. Passos Coelho que não deixará de lembrar e salientar o papel determinante de Sá Carneiro na luta pela liberdade de expressão e, em particular, na luta pela liberdade de imprensa. E dá-lhe nota das palavras que estará a produzir no Porto neste momento. Diz Francisco Balsemão, passo a citar: "Realiza-se esta conferência no dia 4 de dezembro, decorridos 33 anos sobre os trágicos acontecimentos de Camarate e a morte de Francisco Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa, António Patrício Gouveia e seus acompanhantes. Nunca será demasiado recordar o grande homem e o grande político que foi Francisco Sá Carneiro, um cidadão do Porto que jamais esqueceu as suas origens nortenhas. Numa conferência onde vamos falar de jornalismo, é útil e necessário lembrar o papel desempenhado por Sá Carneiro, antes e depois do 25 de Abril, na luta pela liberdade de expressão e, em particular, na luta pela liberdade de imprensa. Francisco Sá Carneiro foi, desde a primeira hora, um colaborador regular do Expresso. Apresentou comigo, Francisco Balsemão, um projeto de lei de imprensa vetado pela então Assembleia Nacional. Opôs-se durante o PREC a todas as tentativas de condicionamento do direito a informar e do direito a ser informado. E como líder de um partido, como deputado e como Primeiro-Ministro, foi coerente na defesa da existência de meios de comunicação social livres, mesmo quando estes o atacavam ou incomodavam. O seu exemplo nestes tempos difíceis que atravessamos deve ser recordado e seguido." Termino com uma última citação, e que não é de Sá Carneiro. É do deputado Pinto Machado, que usou da palavra na Assembleia Nacional em homenagem a Sá Carneiro, após a sua renúncia, citando diversas vezes palavras e documentos cuja publicação tinha sido recusada no Diário das Sessões por serem classificadas de inconvenientes. Nesta intervenção, feita no dia 7 de fevereiro de 73, Pinto Machado foi mesmo ameaçado de lhe cortarem a palavra se continuasse a citar as palavras censuradas de Sá Carneiro. Afirmou então, passo a citar: "Tomei a iniciativa de, nesta sessão, em que pela primeira vez o seu nome não é pronunciado na chamada, prestar homenagem a Francisco Sá Carneiro, que pela sua atuação política marcou toda uma legislatura, atingiu o relevo nacional e até se projetou além fronteiras. Se um dia se fizer análise crítica desapaixonada desta legislatura, Francisco Sá Carneiro ocupará lugar de protagonista, pois imprimiu nela marca verdadeiramente histórica e, portanto, indelével. Foi a grande amizade que nos liga que determinou a decisão de prestar este depoimento. Ela, contudo, não influenciou o seu teor, que mantive objetivo. Mas é certo que, pelo que disse, quem quer pode avaliar quanto essa grande amizade me honra." Fim de citação. Creio que podemos dizer o mesmo. O preito de homenagem que deixamos a Francisco Sá Carneiro e a Adelina Mar da Costa é fundado e objetivo. Mas honra-nos ter estado ao seu lado nos combates que travaram com inteligência, com determinação e com coragem. E creio poder dizer que nos honra recordar esta memória e expressar esta saudade.